Bom, acho que todo mundo sabe, faz 11 anos eu me consagrei a Deus, né? Através do sacerdócio. Já tinha me consagrado na ordenação diaconal, mas eu não queria ficar diácono, né? Eu queria ser padre, por isso a ordenação diaconal quase eu não lembro, mas a presbiteral é muito importante para mim. Bom, as leituras de hoje falam muito da preparação, a preparação da vinda de João Batista, que ia ser aquele que prepararia o caminho do Senhor. Também a primeira leitura do profeta Isaías, que fala que Deus prepara o seu povo, purifica como se purifica o ouro. E nessa caminhada foi mais ou menos essa sensação que eu tive, porque assim, Deus é muito bom. Eu acho que quem confia nele, quem coloca a sua vida nele, vai sempre encontrar essa realidade, como Deus é bom. Não tenham medo de colocar as famílias de vocês. Às vezes eu fico tão triste de ver casais que se unem, mas nunca vêm à igreja, não casam no religioso. Ah não, um dia nós vamos fazer uma festa. Se soubesse como é bom se consagrar a Deus, a diferença que faz, poder contar com esse apoio de Deus, colocar a vida na mão dele. É lógico que como padre você tem que fazer isso, né? Mas eu acho que se eu cheguei a 11 anos é porque de fato Deus está aceitando até aqui essa caminhada. Quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, eu tive um impulso muito grande para participar da igreja. Eu acho que naquele momento, até então eu ia na igreja por causa do meu pai e da minha mãe. A partir daquela idade eu comecei a ir por mim mesmo, porque eu gostava. E eu fui participar do grupo de jovens, comecei a ser catequista, né? Uma vez minha sobrinha veio dando um testemunho falando isso, que eu fiz crisma com quase 18 anos, porque eu fiquei um tempo afastado da igreja. Aí ela falou pro meu irmão: o tio que é padre ficou sem ir na igreja, porque eu tenho que ir todo domingo. Aí meu irmão virou para ela e perguntou: você vai ser freira? Não, vamos para a missa então. Mas aquela descoberta foi tão bonita, né? E chegou uma época em que eu entrei no seminário com 20 anos de idade. Eu com 19, eu estava naquela época que eu estava já no meu terceiro emprego, estava trabalhando bem. Então eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, aquela correria. Chegava fim de semana, tinha que fazer trabalho da escola, não tinha computador, ia lá no CTI fazer o trabalho, né? Passava lá o sábado todo, saía e ia para o grupo de jovens da minha comunidade. Aí no domingo eu dava crisma em 2 turmas. E isso foi indo por alguns anos. Eu falei: bom, já estou vivendo para isso, acho que eu vou para fazer um encontro vocacional, né? Ver o que Deus quer. Aí eu fui no encontro vocacional, fiquei fascinado, né? Meu primeiro encontro vocacional, quem dirigiu foi o finado Padre Ivo, né? Que na época cuidava das vocações aqui. Também foi pároco aqui na São Benedito, né? E aí eu voltei, fiz o primeiro encontro, aí eu fiz o segundo. Aí no final de dezembro eu fui avisar para o meu pai que eu ia entrar para o seminário, mas eu comecei assim: pai, eu pedi a ponto do serviço, eu só vou trabalhar até janeiro. Como assim? Você está louco? Demorou tanto para achar um trabalho bom, agora que você achou, você pediu a conta. Eu vou entrar para o seminário. Aí eu lembro até hoje o queixo do meu pai falando assim. Aí meu pai, ele era muito emotivo, assim, já chorou. Meu filho, não faça isso, né? Você vai ter uma vida de sofrimento. Olha, o padre sofre muito. Você vai para o seminário, não vão dar nem comida para você, né? Não aconteceu. Não aconteceu, né? Mas desde aquele dia em que eu dei essa notícia para os meus pais, eu coloquei na minha cabeça o seguinte: eu quero fazer o que Deus pedir de mim. Onde Ele me mandar eu vou, não quero dizer não nunca, né? E nisso, nesses 10 anos, já fiz bastante coisa bem maluca.
Vocês sabem que eu ordenei na antevéspera do Natal, porque a paróquia onde eu trabalhava como diácono não tinha um padre morando lá, era o padre de outra paróquia que atendia. E aí chegou essa época, todos os meus colegas já tinham escolhido data para ordenar, eu dormi no ponto, fui o último. Aí eu ordenei na antevéspera do Natal, porque eu falei, eu quero celebrar a missa de Natal naquela comunidade, né? E o povo ficou tudo feliz e tal. Quando chegou o dia de eu celebrar minha primeira missa, alguns dias antes, né, da ordenação, veio uma comunidade, eu tinha começado uma capela no assentamento Terra Nossa, que era um movimento da MST, não tinha ninguém lá, onde eles me chamaram, Diácono, você não vai lá batizar umas crianças? Eu fui, fiz amizade com o pessoal, aí começaram a rezar o terço, construíram uma capelinha, todos sábado fazer a celebração da palavra lá. Aí eles chegaram para mim e falaram assim, então Márcio, Jesus quis nascer no meio dos pastores, não foi? Foi. Lá tinha templo? Não. O que tinha lá? Tinha os pastores, gente pobre, então. Celebra só a primeira missa para a gente, porque a gente não tem ninguém para celebrar a missa para nós. Eu falei, então vocês não contam para ninguém da paróquia, deixa eles pensar que a primeira missa vai ser lá, né? Aí eu fiz a minha primeira missa no barracão, né? Não esqueço disso nunca, aquele barracão, e uma alegria, mas uma alegria, que eu mais chorei do que rezei naquela missa, tão feliz que eu estava de falar. E Deus foi tão bom para mim, que Ele nunca deixou a minha vida de padre ser chata, né? Então eu assumi a minha primeira paróquia, que foi a paróquia, agora é São José de Anchieta, na minha época beato, né? Foi um tempo assim muito difícil, mas muito feliz para mim. A paróquia não tinha casa paroquial, não tinha CPP, não tinha CAP, não tinha nada, né? Depois de um ano a gente tinha até quem cantava na missa lá, porque antes tocava CD. Mas foi tão gostoso ir construindo e trabalhando todas essas coisas. Aí depois de um tempo eu fui chamado para trabalhar pela primeira vez no seminário, na formação, né? É engraçado, a turma do Padre Gustavo, né? Era o Gustavo, o Padre Rodrigo Sena, o Wellington e o Padre Gustavo Mota. A gente foi colega de seminário, porque quando eu estava no 4º ano de teologia, eles estavam no 1º. Aí quando eu fiz 3 anos de padre, me chamaram para ser formador na teologia. Aí eu voltei para o mesmo seminário como vice-reitor, né? E eles eram seminaristas ainda. Então eu fui colega deles e formador na mesma casa. Aí às vezes eu penso, nossa, mas que loucura também que eu fiz, né? Voltei novo demais para a formação. Nesse tempo eu trabalhei também. Aí veio um tempo bom da minha vida, porque eu falei para o bispo que eu achava que eu não ia dar conta de morar no seminário em Marília e continuar administrando a paróquia do Beato Anchieta. Aí o bispo deu o Padre Rodrigo de vigário para me ajudar e deu também a paróquia de Avaí. Aí Bauru, Avaí dava 50 quilômetros, Avaí, Marília dava quase 70, né? Porque tem que cruzar ali pelo meio. Então é época eu quase fiquei maluco mesmo. Aí eu pedi um tempo para descansar um pouco, fui ser vigário na Santa Terezinha. Depois disso fui trabalhar na paróquia São José de Galha. Fiquei lá acho que 5 anos. De vez em quando eu administrava também a paróquia São Sebastião de Avaí. E o ano retrasado veio o convite para eu voltar a trabalhar na formação, dessa vez como reitor do Seminário Filosófico. Então logo o que eu faço? Lá tem a faculdade, então eu sou administrador financeiro da faculdade. Sou eu que assino o cheque lá, que levo bronca dos bispos, vai cortar esses gastos, está muito alto, não sei o quê, né? Então eu trabalho com a administração da faculdade lá e trabalho também na administração do seminário e no acompanhamento do discernimento, né, dos jovens. O Rodrigo até esse ano morou comigo. O Rodrigo foi a primeira turma, ele fez os 3 anos comigo lá, né? A turma dele foi a primeira que eu peguei. Agora ele está indo para teologia. Eu falo que a turma deles são a turma que eu mais gostei, porque foi a única que eu fiquei 3 anos, né, até agora. Aí tem a turma do seminarista Felipe, que está lá no fundo também, né?
que esse ano está indo para o 3º. E lá a gente acompanha o discernimento, né? Esse ano nós vamos começar com 51 jovens morando lá, né? Então vocês imaginam que 51 jovens seminaristas rezam o dia inteiro, não tem problema, não tem conflito entre eles, né? É tudo maravilhoso. É mais ou menos assim o seminário. E justamente por causa dessa exigência maior, né? Desde o ano passado eu estou ficando praticamente a semana toda lá em Marília. Eu conversei com o Dom Caetano e falei que eu não estava mais me sentindo capaz de estar à frente da paróquia de Galha, porque eu não conseguia dar a atenção que a paróquia precisa. E aí ele falou: não, então nós vamos ver uma paróquia, você vai ajudar um padre. E aí quis Deus que eu viesse para São Benedito, né? Fui bem acolhido pelo padre Gustavo, sempre me apoia. Eu gosto dele porque ele apesar de ele ser mais novo que eu, ele é um paizão. Ele cuida da gente com carinho, com cuidado, com zelo. Ele está sempre preocupado: está tudo bem, está tudo caminhando em ordens, né? E graças a Deus também fui muito bem acolhido pelo povo aqui da São Benedito. Nesses 11 anos eu sei que Deus está me purificando como o ouro e a prata, né? Conforme diz a primeira leitura, como Ele purifica cada um de nós também. Alguém vai dizer assim: vida de padre é vida de sofrimento. Eu acho que toda vida comprometida é uma vida de sofrimento. Eu acho que se você quiser casar e levar a sério o compromisso do matrimônio, né, tem sofrimentos. Se você quiser ser um bom pai e uma boa mãe, tem sofrimentos. No entanto, esses sofrimentos se tornam iluminados pela graça de Deus quando você conta com a presença dele. E eu só tenho a agradecer a Deus por esses 11 anos. Peço a vocês que rezem muito por mim, né? Rezem bastante por mim, porque, embora não pareça, eu tenho uma cabeça assim bem diferente da dos outros padres, né? E às vezes eu me envio em cada rolo que vocês não imaginam, né? Ainda mais agora como reitor. Então eu preciso muito que vocês rezem por mim sempre, que lembrarem, rezem por mim, rezem pelo padre Gustavo também. Tem padre que consegue fazer o testamento espiritual nos seus aniversários de ordenação, dizer assim: eu já batizei tantas crianças, já celebrei tantas eucaristias, já fiz tanto casamento. Eu não consigo fazer isso, né? Um que eu sou desorganizado, outro que eu acho que quem ama não calcula muito, né? Vai fazendo. E assim eu tenho vivido minha vida. Nessa missa eu rendo graças especiais à Nossa Senhora, principalmente a Nossa Senhora Aparecida. Eu sempre digo isso, que meu pai e minha mãe, no dia do casamento deles, eles se consagraram à Nossa Senhora Aparecida. Eu também, no meu batismo, fui consagrado a ela, na minha primeira comunhão, na minha crisma e na minha ordenação sacerdotal. Nunca me faltou a intercessão da mãe, aliás, das duas mães. Porque uma coisa que sempre me entristece no aniversário de ordenação é que a minha mãe, ela me viu como padre, porque ela está me vendo agora, né? Mas eu não tive a alegria de tê-la na minha ordenação. Minha mãe faleceu, eu tinha 20 e poucos anos, né? Foi assim também uma aprovação muito grande na minha vocação, uma coisa que exigiu muito. Mas eu sei que onde ela está, ela e Nossa Senhora Aparecida, as duas estão rezando por mim, né? Espero e agradeço de coração a cada um de vocês. Peço perdão pelas minhas falhas como padre, peço perdão às vezes por qualquer erro que eu possa ter, né? Que Deus sempre nos abençoe e nos conduza com alegria. Vocês viram que hoje eu não fiz uma homilia, né? Eu fiz mais um testemunho, mas eu peço a Deus que vocês sempre rezem por nós padres, né? Mais uma vez, eu falei isso umas 10 vezes, mas é porque é importante, né? E que, mesmo quando a gente tem algum defeito, alguma falha, reze por nós mais ainda, né? Às vezes tem gente que vem falar: é porque o padre fulano é assim, assado, não sei o quê. Você reza por ele? Não, então você merece o padre que tem, não tem plano. Merece um pior ainda, né? Então rezem por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.